Do canal Pod Vasco. Hoje, dia 26 de dezembro, depois de perdermos Martim Benítez, teremos que nos confortar com escolhas que talvez o público vascaíno não goste, mas é o que temos, né? Temos 2 jogadores, 3 jogadores, que talvez não substitua Martim com tanta eficiência, mas que é o que nós temos. Depois do nosso break, da nossa vinheta, notícias para vocês. A meta em dia de jogo é o caldeirão lotar. Esse amor é infinito desde menorzinho. Com a força jovem de volta vai ser ruim parar. O trem bala vai destruir. Mas se o Então, ontem o Vasco anunciou a dispensa de 4 jogadores. Breno, Ramon, esses dois já não estavam jogando há 2 anos. Felipe Bastos, Ribamar e o Martim Benítez. Foram 5 jogadores e não 4, desculpa. O que a gente vai sentir mais a falta aí, com certeza, é do Martim Benítez, né? O jogador argentino que chegou, que melhorou o jogo do Vasco da Gama, vivia machucado realmente, nesses últimos jogos aí teve machucado, mas que era de extrema importância para o meio de campo do Vasco. Era um jogador que fazia lançamentos perfeitos para o nosso artilheiro Germancano, e agora o Vasco não conseguiu a prorrogação do empréstimo dele até fevereiro. O Independiente falou que não, depois de várias confusões, né? O senhor Alexandre Campelo prometeu uma coisa à torcida e não cumpriu novamente, né? Prometeu que estava tranquilo, estava resolvido e, inclusive, um dia antes da eleição garantiu que já estava. Martim já era 90% do Vasco e foi no que deu, ele perdeu a eleição. Eu não quero entrar nesse papo de eleição, que eu já falei para vocês que aqui no nosso canal a gente não vai falar de política, mas a verdade é essa, ele perdeu a eleição e voltou atrás. Não quis mais realizar a compra do Benítez com a desculpa de querer deixar dívidas para o próximo presidente. Depois daquele imbróglio todo na justiça, Venciano ou Salgado, a justiça acabou dando ganho de causa para o Salgado, e o Salgado então deve ser, a partir de meados de janeiro, o novo presidente do Vasco da Gama. O Salgado já falou que vai ter total austeridade, que o Vasco não vai comprar ninguém importante, então o Vasco para 2021, na minha opinião, vai continuar a mesma coisa ou pior. Mas o nosso papo hoje não é esse. O nosso papo hoje é a saída de Martim Benítez e quem substituirá Martim Benítez. O último a substituir foi o Carlinhos, um meia que já trabalhou com o Sapinto lá fora, no Standard Liège, né? Ele é irregular, tem jogo que joga muito bem, tem jogo que não joga. Para mim, na minha opinião, ele prende muita bola. Não é do mesmo naipe do Martim Benítez, mas é o que tem a preferência do técnico Sapinto, né? E por fora está correndo o Juninho naquela posição. O Juninho pode até jogar junto no meio de campo, né? Acredito que não vai entrar de início, não deve entrar de início, tá? O time do Vasco deve ser agora, já que Jadson tá fora, e Henrique também. O time do Vasco deve ser Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Neto Borges. Andrei, Marco Júnior, Léo Gil e Carlinhos. Na frente, Thales Magno e Germancano. Deve ser esse o time. O Carlinhos deve fazer a função do Martim Benítez, né? Mais ou menos a função do Martim Benítez. Mas a gente vai ter no banco um outro jogador muito interessante que tem entrado e tem dado bons resultados desde o Júnior, agora entrou nesse último jogo contra o Santos, deu bons resultados, só que fisicamente não anda muito bem. A metade do segundo tempo, esse jogador já estava muito desgastado, que é o Juninho, que é um grande jogador do Vasco da Gama, um jovem promissor, né? Que acho que se der rodagem para o Juninho vai chegar como
um bom jogador, pode até assumir esse lugar aí do Martim Benítez, deixado pelo Martim Benítez. Mas a opção é do técnico Sapinto, e com certeza ele não vai entrar de início. O meu meio de campo seria com ele, mesmo com o Carlinhos em campo, seria com ele, Léo Gil e Andrei. Tiraria o Marco Júnior. Mas eu não sou o técnico. O técnico é o Ricardo Sapinto. Pessoal, a situação do Vasco é muito complicada. Muito complicada. A gente vai pegar o Atlético Paranaense lá dentro, né? E só a vitória interessa. Muita gente falando no empate 0-0 e tal, mas a gente vai ter que depender do jogo do Bahia. A gente vai ter que depender que o Bahia perca, que o Sport perca, que o Atlético Goianiense perca, entendeu? E aí é difícil, é bom a gente ter a nossa garantia da nossa vitória. Se os caras vão perder ou ganhar, se perder é melhor pra gente, né? Se perder bem, melhor pra gente. Se ganhar, a gente também marcou pontos. O importante agora é marcar pontos. Vai voltar 11 rodadas e o Vasco tem que sair dessa situação. Dos 4 que estão lá embaixo, o Vasco é o melhor para sair, é o que pode sair, né? Mas é complicado, é muito complicado a situação em que o Vasco se meteu, com tanta mudança de técnicos durante um ano, e com esse técnico aí que, na minha opinião, não é técnico para Vasco. Se a gente não confiar na entrega dos jogadores, a entrega tem que ser 2 jogadores, agora o Vasco vai ser difícil, vai ser muito difícil, tá? Mas, como a gente aqui é Vasco, né, a gente tem que acreditar até o final, independentemente de presidente, de técnico, a gente é Vasco. Então, a gente vai acreditar nesse time que está aí, nesse plantel que está aí, esse plantel que está aí que vai ter que tirar o Vasco desse sufoco. Certo? Então, rapaziada, a gente vai catar notícias, vai voltar com mais notícias para vocês, até a realização do jogo será domingo, lá na Arena da Baixada, só que não vai ter transmissão de canal nenhum, até porque o Atlético Paranaense, ele não tem um acordo com a Globo. Então só vai passar internacionalmente, não vai passar dentro do país. Então é pelo rádiozinho, né? Pelo radinho que a gente vai ouvir o jogo do Vasco, ou por um link qualquer aí, que aí eu não sei, né? Não sei, isso aí não é nem dentro da lei. Então é o rádio. Velho e bom rádio de pilha, né? É aquele rádio que a gente vai ouvir e torcer pelo Vascão. Um abraço, beijo no coração vascaíno, e vamos lá. Aqui é Vasco.